Olá pessoal, então a quarta aula trata das condições de contorno para a solução das equações diferenciais da condução de calor. Então, aqui, conteúdo da aula, né? Nós veremos vários tipos de condições de contorno. As condições iniciais são necessárias apenas para casos transientes, no entanto nós vamos focar em regime permanente, então as condições de contorno principais serão descritas nessa aula. Então, ao final dessa videoaula, vocês vão entender as principais condições de contorno, que são utilizadas na solução analítica dessas equações diferenciais de difusão térmica, e aplicar, então, as condições para determinar as variáveis de interesse em exercícios aplicados, tanto em coordenadas cartesianas quanto para sistemas esféricos e cilíndricos. Então, começando, então, definindo as principais condições de contorno. Então, para solucionar essas equações diferenciais, a gente precisa de condições iniciais para regime transiente e condições de contorno para regime permanente transiente. Por exemplo, uma formação da temperatura ou do fluxo em alguma posição. Como a gente voltar aqui, né, a gente observa que as derivadas são de segunda ordem, a gente vai precisar normalmente de duas condições de contorno. A gente não vai trabalhar com casos transientes, mas, por exemplo, se fosse necessário, né, uma condição inicial simples seria descrever, né, a temperatura em todo o domínio no tempo inicial. Por exemplo, temperatura em todas as posições de uma parede plana seria 10 graus no início. Isso se todo o domínio tivesse, né, 10 graus no início da análise. Daí, a solução partiria daí, para o caso transiente. As principais condições de contorno podem ser divididas em 6 principais. Vamos ver uma por uma aqui então. Primeira, mais simples, condição de contorno com temperatura especificada. Normalmente é fácil, né, medir a temperatura das paredes. Pode colocar um termopar ou até utilizar um termômetro infravermelho. Vai fornecer a leitura. Então aqui, por exemplo, né, para o caso especificado, 150 graus parede da esquerda, que está em 0, e 70 graus parede da direita, que está em L. A gente poderia especificar dessa forma. T0 no tempo, aqui ainda está dependendo do tempo, mas como eu falei, isso vai ser desprezado nas análises, mas o modo certo, né, de colocar as condições de contorno seria, né, temperatura na posição 0 no tempo t, igual a um T0, vai ser constante nesse caso, 150 graus. E o T em L, a gente pode chamar de TL, 70 graus Celsius. Então x vale 0 posição na parede esquerda, vale L na posição na parede direita. Então, para regime permanente, né, a gente vai normalmente trabalhar com as temperaturas constantes nesse tipo de condição de contorno. Vai ser uma temperatura prescrita e constante para a análise. Segunda condição de contorno seria determinar o fluxo de calor em dada posição. Então aqui, por exemplo, né, está entrando um fluxo de calor aqui na posição 0 e na posição L também. Aí está saindo um fluxo de calor. Então como seria a condição de contorno? Né? Fluxo em x é igual a lei de Fourier na posição que quer ser definido. Por exemplo, se tivesse um fluxo térmico constante de 50 watts para cada fronteira aqui, né, para a parede em 0 e para a parede em L, poderia escrever dessa forma, né? Aqui a derivada da temperatura na posição 0 no tempo, dx vale 50, e o fluxo também na posição L também valeria 50. Uma condição especial para a utilização do fluxo seria superfície isolada. Nesse caso, o fluxo vai ser 0 nessa posição de onde a parede está isolada. Por exemplo, aqui, né? Posição 0, tem o isolamento térmico, não deixa o fluxo de calor passar. E na outra, seria uma condição de contorno do primeiro tipo que a gente viu. Então aqui, né, em relação à superfície bem isolada, Q de 0 vai ser equação de Fourier, em x igual a 0 vale 0, ou seja, não tem fluxo
na posição do isolamento. Ou simplificando também, né? Passar o K para o lado de cá, a gente tem que o gradiente da temperatura em X no isolamento vale zero, ou seja, não tem variação de temperatura nessa posição, né? Chegou aqui, a temperatura fica constante. E como eu falei, né, aqui no caso do x igual a L, a condição seria do primeiro tipo, temperatura pré-definida. Outra condição específica para fluxo seria a condição de simetria. Por exemplo, em uma parede que estivesse exposta à mesma condição dos dois lados, e no centro, por exemplo, aqui do lado 0 e do lado L, a temperatura está mais baixa e a parede estava com uma temperatura mais quente no início. Vai formar um perfil, se as condições forem iguais dos dois lados, um perfil de temperatura, onde o máximo, para esse exemplo aqui, né, estaria no centro. O que acontece aqui na posição x igual a L sobre 2, que seria metade da espessura da placa, tem uma inclinação zero do perfil de temperatura. Então, matematicamente, esse ponto aqui, né, seria a derivada zero, que pode ser usada também como condição de contorno. Então, é o ponto onde a inclinação, né, da curva torna-se zero, posso usar como condição de simetria. Então, o gradiente da temperatura no x, na posição metade da espessura, vale zero. Daí, em alguns casos, pode ter também combinação de condução com convecção. Então, quando a gente está na parede L, por exemplo, a gente sabe que pelo balanço de energia na superfície, toda energia transferida por condução tem que ser igual a que sai, nesse caso, por convecção. Então, a gente pode usar, né, isso como condição de contorno. Ou seja, a lei de Fourier, na posição L, é igual à lei de resfriamento de Newton para convecção. Ou seja, o coeficiente de convecção, a temperatura da superfície seria a própria temperatura na posição L, menos a temperatura do fluido 2 aqui desse lado direito. Como é uma parede plana, a gente pode omitir as áreas daqui, né? A área cancelada, então a gente pode escrever em termos de fluxo. Mesma ideia para a radiação, onde aqui, né, o sur significa vizinhança, tá? Surroundings. Mesma coisa, condução que chega na parede é igual à radiação que tem que sair. Daí o lado direito agora fica, né? A lei de Fourier, né? A condução que chega na parede, na posição L, tem que ser igual à radiação que sai. Então a temperatura da superfície de novo vira a temperatura L e a temperatura da vizinhança, aqui no caso, dependência a quarta. Quinto tipo de condição de contorno seria condição de interface, quando você tem uma parede composta de dois materiais diferentes, materiais A e B. Então, se a gente olhar para a superfície da interface, a taxa de energia de calor por condução que está chegando tem que ser a mesma que sai. Né, que está chegando nessa interface do material A é a mesma que passa para o material B. Então, a gente tem que satisfazer duas condições. O contato tem que estar a mesma temperatura. Então, TA igual a TB na posição x0, que é a posição da interface. E a segunda condição é que não pode armazenar energia, né, já que é uma superfície. Novamente, o fluxo ou a taxa de calor que entra é igual à taxa de calor que sai. Como é a mesma área, a gente pode escrever em forma de fluxo. Então, ó, K, delta TA em x0, delta x tem que ser igual a KB, delta TB em x0, delta x. E por último, seria aquela condição da superfície que a gente já acabou dando alguns exemplos, mas só para deixar generalizado. Então, todo o calor que é transferido, que está entrando, né, por todos os modos possíveis, tem que ser igual ao calor que sai naquela dada superfície. Então, para exemplificar melhor, vou fazer alguns exercícios aqui. Então, considerar a condição de calor unidimensional permanente, uma parede de espessura L02 metros,
condutividade térmica constante 0,9, sem geração de calor. Dois casos. Caso A, se a parede interna está a temperatura 0, 150 graus, recebendo um fluxo térmico constante de 400 watts por metro quadrado, qual que é a temperatura na superfície externa? Então, qual que é o TL? No caso B, temperatura na posição 0 é 40 graus, o lado externo da parede está exposto à convecção de ar, a 25 graus, e um coeficiente de convecção de 10 watts metro quadrado Kelvin. Qual que é a temperatura da superfície externa? Novamente, qual que é o TL? Então, as principais considerações, né? A gente tem que determinar o TL nos dois casos. A principal consideração é a condição de calor vai ser unidimensional, numa parede plana, com propriedades térmicas constantes. Daí o caso A e B tem condição de contorno diferente. No entanto, como é a condição unidimensional permanente em parede plana sem geração de energia, a equação simplificada vai ser a mesma para os dois casos. Então, a gente pode fazer uma vez só esse passo. Então, só exemplificando aqui as condições de contorno. No caso A, tem a temperatura de 150 graus e eu tenho também a informação de que o fluxo na posição da parede interna é dado 400 watts por metro quadrado. No caso B, eu tenho a temperatura de 40 graus do lado esquerdo e do lado direito eu tenho convecção para o ar a 25 graus e um coeficiente de convecção de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Então, se a gente partir da equação geral, sem geração de calor, a gente sabe que essa expressão que é a que dá o perfil de temperatura para uma parede plana, como a gente viu lá na simplificação anteriormente. Então eu posso passar o K para o lado direito da equação e deixar ela mais simples ainda. Então a integração dessa equação 1 vai fornecer T em X, ou seja, qual que é o perfil da temperatura em X. Sabendo o perfil, eu sei como que a temperatura se distribui ao longo de X, eu posso substituir o X desejado e calcular a temperatura naquela posição. Então a gente vai integrar a equação 1. Integrando a primeira vez, passo o dx para o lado direito. Como é zero, aparece a constante 1 de integração. Do lado esquerdo, né, a integral da derivada vai cancelar, vai sobrar dt dx. Vou chamar de equação 2. Integrando pela segunda vez, vou ter então a integral de dt igual a integral de c1 dx. Novamente, né, passando dx para o lado direito. Eu tenho então, a temperatura vai ser C1x mais C2. Equação 3. Então, essa equação 3, a gente tem que notar que é linear, né? Ou seja, a temperatura vai variar linearmente com a posição x, que é característicos de paredes planas sem geração de energia. E essas constantes de integração C1 e C2 têm que ser obtidas por condições de contorno fisicamente válidas, que é, então, onde que diferencia, né, o caso A do caso B. Para o caso A, relembrando, né, primeiro, a gente tem duas condições, uma é que a temperatura é 150 graus em zero, e a segunda é que o fluxo na posição zero é 400 watts por metro quadrado. Então, condição de contorno 1, do tipo 1, vai ser do tipo 1, ou seja, temperatura especificada, então x0, temperatura vale 150. Condição de contorno 2 vai ser do tipo 2, que é quando o fluxo térmico está especificado. Então, x igual a 0, nosso Qzinho 0 vale 400 watts por metro quadrado. Então, começar utilizando a condição de contorno 1. Então, temperatura, nosso T vai valer 150, quando x vale 0. Ou seja, isso aqui cancela, o C2 vale o próprio 150 graus. Usando a condição de contorno 2, em x igual a 0, o fluxo vale 400. Nesse tipo de condição de contorno, quando tem o fluxo, a gente tem a derivada da temperatura em x, e não só a temperatura direta, né? Então a gente tem que usar
uma expressão que tem a derivada. A gente voltar lá, né, na integração, a gente viu que quando faz a primeira integração, a gente chega nessa expressão aqui, dt dx igual a C1. Então, se a gente multiplicar a equação inteira por menos k, a gente vai chegar numa expressão igual da condição de contorno. Então, multiplicando aqui os dois lados por menos k. Então, na posição 0, isso aqui vale 400. Ou seja, 400 é igual a menos k, C1. Portanto, a constante 1 vai ser menos 400 dividido pela condutividade térmica. Então, a gente tem C2, C1 agora. Copiando os valores aqui, C1 e C2. Se a gente voltar para a equação 3, a temperatura em X vai ser C1, que é menos 400 sobre K, vezes X, mais 150, que é o C2, que é a equação do perfil de temperatura para o caso A. Então, se a gente quiser saber a temperatura em qualquer posição, só substituir o valor em X. Como foi pedida na temperatura na posição na parede externa, então o X vale a própria espessura, que é 0,2, e a propriedade do material é 0,9 watts por metro Kelvin da condutividade térmica. Então, substituindo aqui, tenho que a temperatura do lado direito da parede externa vai ser 61,1 graus Celsius, que é o item A, a pergunta do item A. Já para o caso B, eu tenho do lado esquerdo, na posição x0, temperatura de 40 graus. Do lado direito, tenho que a condução é igual à convecção, né? As taxas ou os fluxos são iguais, já que a área é a mesma. A temperatura, a equação 3, ela é válida também para esse caso. Aqui são as mesmas simplificações. Regime permanente, condição dimensional, sem geração de energia. Então, escrevendo as condições de contorno. Condição de contorno 1, temperatura prescrita igual a 40 graus Celsius, na posição 0. Condição de contorno 2, fluxo por condução é igual ao fluxo por convecção, que é pelo balanço de energia na superfície. Então, x igual a L. Usando a condição de contorno 1, temperatura vale 40, quando x, temperatura vale 40, quando x vale 0. De novo, cancela o C1, 0, né? Então, C2 vale 40 graus Celsius. Utilizando a condição de contorno 2, novamente, né? Essa expressão, essa condição de contorno precisa de uma derivada e não da temperatura, então a gente volta na equação 2, que tem o gradiente da temperatura em x. Multiplica tudo por menos k para chegar nessa forma. Então eu fico, né, que menos k dt dx em L é igual a H, temperatura em L, menos T, menos a temperatura do fluido, né, o T infinito. Tudo isso igual K, C1, que saiu aqui, né, da equação 2, depois de multiplicar por menos k os dois lados. Utilizando esses termos aqui, né, eu consigo relacionar C1 com a convecção. Então, C1 fica menos H, temperatura da superfície, menos temperatura do fluido, pela condutividade térmica. Portanto, sabendo C1 e C2, volto na equação 3, e eu tenho a expressão do perfil de temperatura para o caso B. Daí, basta substituir a posição que a gente quer determinar a temperatura e calcular. Então, como é na parede direita, 0,2 metros. Os demais dados fornecidos, temperatura do fluido 25, coeficiente de convecção 10. Então, fica, né, TL igual a H, TL menos T infinito, K, X mais 40. Substituindo os valores,
coeficiente de convecção, temperatura do fluido, 0,9 da condutividade térmica, B02 mais 40. Como tanto K quanto H, o Kelvin, que aparece nas dimensões aqui, nas unidades, né? Ele vem de um delta, não é necessário converter. Então, usando 40 graus Celsius aqui, a conta já sai em Celsius. Então, temperatura na superfície externa, 29,67 graus Celsius. Seria o item B. Agora, para exemplificar um caso de condução para coordenadas esféricas, eu vou fazer o exercício 4.5, que é numa tubulação. Então, tem uma tubulação de comprimento 20 metros, raio interno 6 centímetros, raio externo 8 centímetros. Condutividade térmica dessa casca cilíndrica é 20 watts por metro Kelvin. Daí a temperatura da superfície interna e externa são mantidas a 150 e 60 graus Celsius, respectivamente. Daí é pedido, né, o perfil de temperatura na casca cilíndrica sob condições permanentes e B, a taxa de transferência de calor de vapor pelo tubo. Então aqui, considerado, né, que está passando um vapor aqui por dentro da tubulação, então a temperatura interna é maior que a temperatura externa, você vai ter uma transferência de calor do tubo para o ambiente que ele está colocado. Então pede-se para determinar uma expressão da temperatura em função da coordenada radial e a taxa de calor. Olha aqui, né, que a temperatura na superfície interna é maior que a temperatura externa, então a transferência vai ser radial. Então as hipóteses é regime permanente, então a condução é radial pela casca cilíndrica e a condutividade térmica tratada como constante. Então, para essas condições escritas, novamente, né, a gente pode utilizar a equação simplificada da condução para a direção radial. Então, como é na direção radial, a gente vai ter esse transporte aqui no sentido aqui como ilustrado nessas setas. Então, sai da parede interna, vai para a parede externa, depois para o ambiente. Então, para a coordenada cilíndrica, os casos simplificados, a equação geral é dada por 1 sobre raio, derivada ddr, vezes multiplicando, né, a condutividade térmica, o raio e o gradiente de temperatura no raio. Tudo isso igual a zero. A gente vai ter que integrar a equação geral para obter TR. Então, como K é constante, passo para fora da derivada. E se eu passar K sobre R para o lado direito da equação, como aqui está zerado, eles também são cancelados, né? A análise não depende disso. Então, integrando a primeira vez, passar o dr para o lado direito. Aqui integral da derivada vai sobrar o r dt dr. E do lado direito aparece a constante 1, integração. Passando o r agora dividindo, fica, né, dt sobre dr igual C1 sobre r. Nossa equação 1. Integrando a segunda vez, passo o dr para o lado direito, então fica com a integração de dt igual C1 sobre r dr. Então do lado esquerdo dá simplesmente a temperatura, e do lado direito, constante 1 sai para fora da integração, fica a integral de dr sobre r, ou seja, o ln do raio, mais segunda constante de integração. Então, nessa equação aqui, a gente pode ver, né, que ela é logarítmica. Então a temperatura vai variar de forma logarítmica e não mais linear, igual era na parede. Já que para a casca cilíndrica, né, o fluxo depende da posição radial. Novamente, as constantes 1 e 2 têm que ser obtidas pelas condições de contorno fisicamente válidas. Nesse caso, as duas condições de contorno são do tipo 1, ou seja, temperaturas dadas na posição R1 e R2.
gente tem então, no raio interno, chamado de T1, no raio externo, temperatura vale T2. Então, se a gente aplicarmos, né, a equação, as condições de contorno na equação 2, começar com a condição de contorno 1, vou ter, né, o TR vira T1 e o R vira R1. Isolando o C2, passo isso aqui para o lado esquerdo da equação, então fica o C2 igual a T1 menos C1 ln de R1. Usando a condição de contorno 2, no raio 2 a temperatura vale T2. Então agora fica T2 C1 ln de R2. De novo, isolando o C2, para quê? Para a gente poder igualar as duas equações e achar a constante C1. Então eu cheguei aqui, né, pela condição de contorno 2, que o C2 vale T2 menos C1 ln de R2. Igualar então as equações 3 e 4, a gente pode obter C1. Então, igualando equação 3 e 4, isolando C1, então eu passo, né, o termo que está relacionado com raio 2 para o lado esquerdo e o T1 para o lado direito. Colocando em evidência, então, C1 e usando a propriedade dos logaritmos, subtração dos dois, mesma coisa que escrever eles divididos. Por fim, passo o ln dividindo a diferença de temperatura. Se a gente substituir, então, C1, a gente chega que o C1 vale, né, T2 menos T1, dividido por ln de R2 sobre R1. Se a gente substituir esse C1 em qualquer uma dessas equações, a gente vai conseguir achar o C2. Nesse caso aqui, vou substituir na equação 3. Substituir na 4 também daria certo, só vai ficar um pouco diferente a forma final. Então o C2 vai ser T1 menos o C1, que vale tudo isso daqui, vezes o ln do raio interno. Então agora eu tenho C1 e C2. Posso voltar, enfim, lá na equação do perfil de temperatura. Substituindo C1 e substituindo C2, eu chego nessa expressão aqui. O que dá para fazer aqui agora é, como esse termo, né, T2 menos T1, ln de R2 sobre R1, ele é comum, posso agrupar esses dois grupos aqui e escrever nessa forma. Então fica T1 mais diferença de temperatura T2 menos T1 e os logaritmos, a razão embaixo aqui, né, R2 sobre R1, que é do termo comum, e aqui o ln de R sobre R1, que saiu do agrupamento aqui, né? Esse termo era positivo, esse era negativo, então fica dessa forma. Esse é o perfil de temperatura para a condução radial permanente, que é o que foi pedido no item A. Se eu plotar, né, o gráfico variando o R do raio interno até o raio externo, eu vou ter então a distribuição de temperatura ponto a ponto. No item B, a gente tem que determinar a taxa de transferência de calor, então a gente tem que partir da lei de Fourier. A lei de Fourier pode ser escrita para a condução radial dessa forma, né? O gradiente de temperatura agora é no raio. A área aqui nesse caso, 2πrL, que é a área da casca cilíndrica. Então, notem aqui que a área é em função do raio e o fluxo também. Então, substituindo dentro da equação de Fourier, eu tenho essa expressão dessa forma, né? Menos K2πrL dTdr. O gradiente de temperatura a gente pode obter a partir da informação que a gente teve antes. Na integração lá da equação para chegar no perfil, a primeira integração fornece, né, a derivada da temperatura. Então, se a gente olhar lá atrás, a gente viu que o dTdr, que a gente chamou de equação 1, é simplesmente C1 sobre R, sendo que C1 foi obtido no item anterior. Então, do item A, a gente sabe que o C1 vale T2 menos T1, dividido pelo logaritmo de R2 sobre R1. Então, substituindo aqui,
tenho, né, que o gradiente da temperatura no raio vai ser T2 menos T1, o R, que é da equação, vezes ln de R2 sobre R1. Então tudo isso aqui sendo C1. Então se eu voltar essa expressão na equação de Fourier, substituindo aqui então na dTdr por todo esse termo, de ver que os raios, a posição radial que vai ser cancelada. E daí eu tenho então uma expressão para calcular a taxa de transferência de calor, sabendo então a propriedade do material, temperatura interna e externa e também o comprimento desse tubo. Então pegando os valores fornecidos, substituindo a equação que a gente chegou, então fica 2π, 20 watts metro Kelvin, 20 metros, 150 menos 60, e que como é uma razão de raios, não precisa converter isso para metro. Então posso usar em centímetros direto. Que dá 78.621,71 watts. Tanto de calor que é dissipado para o ambiente. Ou aproximadamente, né, 78,6 kW, que é o item B. Então dessa forma, agora vocês sabem, né, entenderam as principais condições de contorno e também como simplificar a equação geral. Então aula 3 e 4 são aulas complementares. Dessa forma nós fechamos aqui a parte da análise diferencial da condição de calor. Nas próximas videoaulas nós abordaremos a abordagem de resistência térmica, que é uma abordagem simplificada, que muitas vezes fornece já o resultado de forma direta, sem necessidade da solução das equações diferenciais. Então até a próxima aula.